Buongiorno. A gente está na nossa segunda aula do curso, né? Curso que é sobre a literatura italiana na Sardenha entre os séculos 20 e 21. Então, hoje a gente vai ter uma aula, não só do meio, mas também uma aula que vai tratar de dois temas, diferentes, mas que vão se relacionar conforme a gente for vendo na exposição. Antes da aula começar especificamente, eu queria falar de algumas questões de ordem prática, né? A primeira delas é a lista de presença que está aí no chat. Eu vou mandar ela de novo mais tarde. Eu acabei de mandar aqui agora, né? Vocês podem responder com o mesmo e-mail que vocês se inscreveram no curso para que a Cultura e Extensão possa disponibilizar o certificado de vocês. Precisa ter a frequência lá para comprovar, então, por uma questão burocrática, tem que responder. Enquanto eu for fazer a exposição, vai ser bem parecido com a aula anterior, né? No sentido de que eu vou fazer uma parte bastante expositiva no início, né? De 1h30, talvez um pouquinho mais hoje, para falar sobre literatura e ensaística sarda. Hoje a gente vai trabalhar com relação a isso. E aí, se vocês quiserem ir comentando no chat, fiquem à vontade. Mas eu gostaria que os comentários e as dúvidas também fossem deixadas para o final. Acho que a gente consegue fazer também um debate mais qualitativo nesse sentido, deixando as perguntas para o final. E ao longo da exposição é importante deixar o microfone desligado também, para não dar interferência aí para os colegas que estiverem acompanhando o curso. E vou começar com a apresentação. O material, para quem está perguntando onde está o material, está no Google Classroom. Para quem não conseguiu entrar por e-mail, eu vou mandar um convite de novo aqui, mas eu fiz um Google Classroom específico para o curso, né? Ele vai estar disponível também para as outras pessoas que forem ver o curso no YouTube quando ele estiver disponível, né? Eu vou falar com a extensão para fazer isso, mas é um espaço onde eu estou deixando o material, os slides, o caderno de textos que eu fiz. Cada uma das nossas aulas vai ter um caderno de trechos que eu vou trabalhar. Eu fiz esse caderno com a intenção de didatizar a mesma coisa para quem não sabe italiano, né? Nem todo mundo que está nesse curso, eu imagino, sabe italiano. Então, a minha intenção era traduzir o que não tinha tradução, e uma tradução de trabalho, mas para a gente poder ler mesmo e discutir. E vocês podem encontrar esse material nesse Google Classroom. É só clicar nesse link que eu acabei de enviar, e vai estar aqui. E todas as aulas eu vou colocar lá também no nosso Classroom. Tudo com relação a esse curso vai estar lá. O vídeo da primeira aula já está também, esse da segunda vai estar também, e é isso. E aí, vocês podem entrar nesse Classroom aqui, que eu acabei de enviar, e o link de presença aqui. Beleza? Tem mais alguma dúvida, gente, antes da gente começar? Podem falar, caso queiram. Ok, então eu vou começar. É, Vou fazer a apresentação aqui do nosso slide. É, Beleza, vocês conseguem ver a apresentação, certo? Certo. Ok. Aqui, então, a gente vai começar a nossa segunda aula, né? A aula inicial, ela teve uma mudança, né? A gente ia dedicar parte da aula passada para a Grazia Deledda e para o Salvatore Nifoy, que são os dois autores de literatura italiana que eu vou trabalhar além da Michela Murgia, que é meu objeto de pesquisa no mestrado. Mas a gente fez uma pequena mudança, acho que também pela extensão do que a gente precisou falar para situar vocês, situar a nossa discussão com relação à Sardenha, a história da Sardenha, a importância da Grazia Deledda para uma narrativa escrita na Sardenha e tudo mais, a gente acabou dedicando 2 horas para ela. Então, parte do programa que estava previsto para a aula passada, a gente vai fazer essa aula junto com a parte ensaística da Michela Murgia. Então, hoje, para começar, né, eu queria pontuar essa modificação que eu acabei fazendo no nosso programa, depois, né, e aí aqui, vou mostrar aqui, depois da aula da semana passada, como eu comentei, né, esse curso, a existência desse curso se justifica como parte da minha pesquisa no mestrado,
e eu comentei bastante atentamente na semana passada, no início do nosso primeiro encontro. Mas a minha proposta, na verdade, não era simplesmente compartilhar o estudo necessariamente ligado exclusivamente ao meu mestrado, que é uma pesquisa específica sobre o romance Acabadora da Michela Murgia, né? Mas nesse curso a minha intenção era compartilhar e falar sobre o que eu tenho lido sobre literatura sarda de maneira mais ampla. Então, boa parte do curso, né, basicamente as primeiras 2 horas, a gente dedicou para falar sobre a Sardenha enquanto espaço geográfico e mítico, e falar sobre a Grazia Deledda, que é ponto fundamental para estudar literatura sarda, né? Então, entre as horas totais do curso, que são 6, a gente dedicou 2 horas aí para a Grazia Deledda e para a história do espaço sardo. E aí eu contei para vocês na aula passada, né? Aí recapitulando um pouquinho a história da Sardenha, a Sardenha como região da Itália, mas também como um espaço mítico, pensando sobretudo na Sardenha do interior, né? Na região da Barbádia, que não é uma Sardenha do litoral, e que é um lugar mais frutífero com relação à literatura. E eu não sei, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, é bom. Enfim, e nesse sentido, foi necessário dedicar esse início para a Grazia Deledda, que é o grande modelo da literatura sarda do século XX, para que a partir dessa introdução que a gente fez, né, uma introdução mais aprofundada sobre o Juncos ao Vento, que foi o romance que a gente comentou, da Grazia Deledda, para que a gente pudesse, a partir disso, né, a partir dessa introdução, ter uma visão mais clara sobre o que é esse espaço, como ele se desenvolve na literatura, né, para posteriormente afrontar essas mesmas questões a partir de uma visão contemporânea, na narrativa contemporânea, que é o meu grande interesse como pesquisadora da Michela Murgia, que é essa autora que eu trago aqui, mas também em toda a nova literatura sarda, que é o que a gente vai começar comentando hoje, né? Então, no que diz respeito ao programa do curso, a tudo que estava lá disponível para fazer a inscrição, tudo que estava lá vai ser lido, visto, analisado, discutido, né? Ou ao menos mencionado, né? Então, o que eu fiz, num sentido mais prático, foi uma alteração de ordem nas aulas, né? E de disposição do tempo, do conteúdo. Então, a gente vai trabalhar menos tempo com a ensaística da Murgia, mas acho que vai ser bastante frutífero, acho que a gente vai conseguir expor bem, ainda que de maneira introdutória, dentro dessa unidade que é esse curso, né? Pensando na produção da Murgia e da literatura sarda, da produção intelectual sarda na contemporaneidade. Então, a nossa aula de hoje, ela vai se dividir em dois momentos importantes do nosso curso, né? Sendo o primeiro, o momento inicial, né? Para situar a nova literatura sarda no espaço, no tempo e no próprio conceito dela, né? De nova literatura sarda. Então, pensando aqui na literatura contemporânea. E a partir disso, a gente vai fazer uma leitura de alguns trechos do romance La Vedova Scalza, do Salvatore Nifoe, que é um romance maravilhoso, muito legal. E, enfim, espero que vocês gostem. Eu gostei muito, me surpreendi muito com essa leitura. Espero poder compartilhá-la com vocês agora nesse primeiro momento. E num segundo momento, a gente vai dedicar 1 hora, mais ou menos, um pouco menos, né, para a produção ensaística da Murgia, né, a produção não ficcional dela na contemporaneidade. E a gente vai ler alguns trechos de 2 obras da Michela Murgia, né? O Instruções para se tornar um fascista, que foi traduzido para o português. Eu trouxe até aqui a edição para vocês verem. É muito boa. Perfeita, é uma tradução bastante recente, recomendo muito. Não é um livro caro, é muito legal. Vou falar mais dele no final da aula. E o Ave Mary, que é um romance, um livro ensaístico sobre feminismo e catolicismo, também muito legal, interessante. E aí a gente vai pensar, né? O nome desse livro é Ave Mary e a Igreja inventou a mulher, em uma tradução livre, né? E a gente vai comentar alguns trechos. Esse livro não tem tradução para o português, mas eu traduzi os trechos que a gente vai trabalhar, escolhi um trecho bastante longo para que a gente consiga conhecer também essa faceta aí da Murgia ensaísta. Então a gente vai dividir em 2 momentos para conseguir, enfim, fazer as leituras tanto de literatura quanto de ensaísmo,
para conhecer, né, pensar isso, sobretudo a partir do espaço, mas também mostrando um pouco do que a gente comentou na aula passada, né, que esses intelectuais da Sardenha, esses autores de literatura sarda, eles tentam falar sobre a ilha, mas partir da ilha e sair da ilha também ao mesmo tempo. E aí, então, para começar esse começo aqui, a gente vai falar sobre a nova literatura sarda, né? Para começar esse primeiro ponto, essa primeira etapa dessa aula de hoje, eu trouxe aqui um texto de divulgação, uma matéria, né, na verdade, sobre a nova literatura sarda, que nada mais é do que uma grande quantidade de escritores e artistas dos mais diferentes tipos, né? Então, escritores, cineastas, escritores de contos, enfim, intelectuais, que se destacaram na virada do século XX para o século XXI, ou seja, no início do milênio. Então, quando a gente pensa nova literatura sarda, a gente pensa aí nessa galera, né? Esse grupo, que não dá para definir aqui como movimento literário necessariamente, acho que seria até bastante escolar fazer uma definição ou propor algo desse tipo. Isso, né, essa ideia, né, da nouvelle vague literária sarda, né, esses artistas, autores, escritores que produzem ali nesse contexto, aparece na imprensa, aparece na crítica especializada, e aí, com crítica especializada sobre esse tema, né, eu queria tratar um pouquinho, né, sobre uma menção a isso em um livro de teoria que é, inclusive, base para a prova específica de ingresso no nosso programa de pós-graduação, né? O programa do qual eu faço parte, que é o italiano da USP, né, na área de literatura, a gente tem como livro base para construir nossas pesquisas e tal, um livro chamado Introduzione alla letteratura italiana, do Franco Brioschi e do Costanzo Girolamo, se não me engano, mas é um livro bastante importante de crítica, de teoria, e que termina, né, tratando sobre literatura contemporânea, colocando novas perspectivas de crítica, né, de análise crítica de literatura, e ele menciona, né, nessa parte final de novas análises, eu vou fechar o microfone de quem está com o microfone aberto, para não fazer barulho, e aí ele menciona nesse final, né, desse livro crítico, essa nova literatura sarda, essa visão de análise, né, análise sobre o espaço na literatura contemporânea, a poética da geografia, é bastante interessante. Então, quem tem interesse em estudar espaço a partir dessa perspectiva na literatura italiana, enfim, tem até uma menção ao Salvatore Nifoy, a Michela Murgia, e toda a minha pesquisa teve início, enfim, nesse livro base. Então, esse livro é bastante interessante. Eu posso indicar para vocês depois, está aqui na bibliografia do slide também. Então, tanto na imprensa, como essa matéria que está aqui no slide, né, quanto na crítica literária especializada, aparece a nova literatura sarda, né, ou nouvelle vague da Sardenha, enfim, como a primavera da literatura sarda, enfim, são vários nomes, né. Essa definição em francês, né, a nouvelle vague, ela se dá como a partir de um modelo, né, um modelo evidentemente francês, que é um movimento cinematográfico que aconteceu entre os anos 50 e os anos 60, né, a Nouvelle Vague. E foi uma nova onda no cinema francês, né, a nível de produção artística, de criatividade, e os diretores mais famosos, né, da Nouvelle Vague francesa no cinema foram, nessa época ali, entre anos 50 e anos 60, foram o Godard e a Agnes Varda, por exemplo, né, que são cineastas importantes, têm produções cinematográficas muito legais. E aí a ideia, né, é que ao usar esse nome, ao usar a ideia de Nouvelle Vague para falar sobre essa produção da Sardenha, a ideia central por trás disso, né, é exaltar essa primavera de criatividade, de inovação, de sensibilidade, para com o seu tempo e com o seu espaço, né? É bastante interessante, né, notar isso. Tinha uma outra pessoa com o microfone ligado. Beleza. E aí eu trouxe essa matéria mais para mostrar um pouco como que isso aparece. Algumas pessoas pediram na aula passada, né, uma coisa mais catalográfica. Passei o slide.
pedindo uma coisa mais catalográfica sobre esses autores, né? Quem são, o que eles escrevem e tal. Essa matéria é bastante interessante, tem vários nomes legais, né? E aí eu vou ler essa citação que eu mesma traduzi, porque, enfim, é uma matéria, mas vocês podem acompanhar aqui e tem a citação aqui clicável no slide para vocês verem depois o original em italiano, né? Eu vou ler em italiano, vocês podem acompanhar em português aqui no slide, né? Da questa rivoluzione artistica trae ispirazione la nouvelle vague letteraria sarda o nuova letteratura sarda, espressione con cui si indica una schiera di autori sardi contemporanei che scrivono a partire dagli anni Ottanta. In realtà, più che un movimento o aggregazione, si tratta di una nuova fioritura di romanzi e racconti, così come opere di cinema, teatro e altre produzioni artistiche che condividono temi, generi e stili, tutti ambientati in Sardegna. Raccontano la quotidianità dell'isola in un mondo cambiato, apertosi ormai alla globalizzazione, con personaggi che alle volte restano indietro, a volte in uno spazio-tempo tutto loro, mentre altri scelgono di attraversare il mare e scoprire cosa c'è al di là dell'orizzonte. Aqui na tradução acho que deu para pegar bem, né, o que a matéria quer dizer, o que a matéria demonstra, né, sobre essa primavera de criatividade e tudo mais. E autores como a Murgia e Unifoy e outros que estão ali mencionados na matéria, né, elencados na matéria, quem tem interesse, eu recomendo muito que dê uma olhada e veja os autores que gosta e os temas que são tratados, é bastante interessante, né, bastante legal, enfim. É uma matéria muito é pequenininha e interessante, legal, assim. E eles descrevem, né, esses autores, eles escrevem sobre a Sardenha, eles ambientam as histórias que eles narram na Sardenha, nesse lugar, que é um espaço físico, como a gente comentou na aula passada, mas ele também é um espaço mítico, um espaço de tradições orais, de representações culturais, né, históricas, epistêmicas, e as narrativas dessa nova literatura sarda, contemporânea, né, preocupada com as questões contemporâneas que vão além da Sardenha, né, que saem, que atravessam o mar e tratam de outros temas, colocam como ponto central não só o espaço, mas as relações sociais estabelecidas e impactadas e atravessadas por meio desse espaço, né? Então, como base para discutir, né, o que eu vou propor aqui, sobretudo no que diz respeito ao Salvatore Nifoy, que é o outro autor que a gente vai trabalhar, e a leitura que eu vou propor do romance dele, né, que é o La Vedova Scalza, eu quero mostrar as fontes do que eu encontrei, né, como pesquisas já desenvolvidas sobre o autor, né, sobre o autor, sobre o tema. É muito legal essa parte da pesquisa, porque a gente acha que o que a gente estuda é muito específico e aí a gente encontra alguém do outro lado do mundo que pesquisa a mesma coisa de um outro jeito, assim, é muito legal. Então, nesse aspecto, eu encontrei duas pesquisas na área de italianística, uma a nível de graduação, da estudante Andrea Alessandra Concu, da Universidade de Masaryk, na Tchequia. Ela estudou a obra do Salvatore Nifoy, acho que é como um TCC, né? Deve funcionar como um TCC para gente. E ela fez uma leitura, propôs uma leitura da obra do Nifoy, pensando na língua sarda, como a língua sarda aparece nesse romance. Uma pesquisa bastante introdutória, porque é de nível de graduação, mas muito legal. Foi muito, muito bacana ler e partir disso, né? Partir de uma pesquisa já existente. E uma outra que também estuda tanto o Nifoy quanto a Grazia Deledda, quanto a Michela Murgia, ou seja, essa pessoa estudou os três, assim, foi a Maria Cristina Rosander Hagen, da Universidade de Oslo, na Noruega. Ela desenvolveu essa pesquisa sobre a nova literatura sarda a nível de mestrado, né? E essas duas leituras, né, dessas duas pesquisas, desse ponto de partida, né, foram fundamentais para balizar a leitura que eu vou propor aqui do romance, primeira vez em língua portuguesa, pelo que eu encontrei, né? É. Gente, vamos desligar o microfone. Enfim, essas duas leituras foram bastante importantes para balizar o que eu vou falar, para mostrar um pouco de onde eu tirei essa leitura, essa proposta, né? E, e aí, antes de passar para uma leitura do romance, uma leitura dos trechos que eu trouxe e tal, eu quero mostrar um pouco por que esse romance e de que maneira ele está relacionado diretamente, tanto no enredo quanto na própria existência dele, com o interesse
do espaço na literatura, né? Que é o que eu gostaria de trazer, né? Então, aqui eu trago um trecho dessa pesquisa de graduação, né, da Andrea Alessandra Concu, uma pesquisa recente, né, de 2022. Eu traduzi só esse trechinho para que a gente possa ter um ponto de partida, né? Eu vou ler em italiano agora. Esse trechinho vocês podem acompanhar a tradução que eu fiz aqui para o português, tradução de trabalho só para a gente poder partir desse ponto, né? Tutte le opere sono ambientate, tutte le opere aqui, todas as obras da nuova letteratura sarda, né? Sono ambientate in Sardegna o hanno la Sardegna come protagonista delle narrazioni e raccontano la quotidianità dell'isola in un mondo cambiato e globalizzato. Gli autori esprimono tramite la letteratura sarda la loro sardità. Per l'iniziatrice di questo movimento si può considerare Grazia Deledda, con le sue opere che furono un genere di archetipo per i futuri autori sardi. Alcuni critici poi fecero risalire questo fenomeno letterario al periodo tra il Novecento e il 2000, dichiarando che una data precisa non esiste. Aqui, quando a gente pensa a nova literatura sarda, a gente precisa pensar que essa cotidianidade contemporânea, narrada ali, é também parte da tradição que já existia ali através da literatura de Grazia Deledda, que foi muito modelar, que foi muito base, né, para a produção literária da Sardenha. E a gente viu na aula passada que essa era de fato uma preocupação na produção literária dela, né? Ela diz isso, ela demonstra isso nos textos literários, né? E já no início do século XX. Então é nova, mas é uma derivação do que já existia antes, né? É um contínuo, porque existem outros autores entre ela e os contemporâneos, né? E aí tem bibliografia também sobre isso. Então, os autores contemporâneos da nova literatura sarda, a Murgia, a Unifoy e os outros, né, eles sabem disso. A Michela Murgia, como autora contemporânea que se insere nesse grupo de autores, né, contemporâneos, sardos, ela sabe disso. Ela escreve sobre a Grazia Deledda, e a gente viu isso, né, no trecho do Viaggio em Sardenha, que a gente leu na aula passada. Mas eu acho, assim, importante pontuar, contrapor, na verdade, né, que a Sardenha, dizer que a Sardenha é protagonista das histórias, dizer que as histórias têm como protagonista a própria Ilha da Sardenha, na minha visão, né, é tirar o protagonismo das pessoas desse lugar, né, das pessoas que ocupam esse lugar, que compõem esse imaginário, é tirar, né, o protagonismo das relações sociais desse lugar que são influenciadas pelo espaço. Então, na minha leitura, a visão é um pouco ao contrário, assim, a Sardenha da protagonista, ela é o espaço, né, e eu acho que o protagonismo está nas relações sociais desse lugar, né, de que maneira esse espaço influencia essas relações sociais, o espaço, a historicidade desse espaço, as nuances históricas dele, as suas relações com o exterior da ilha, com o chamado continente, né? Embora eu me debruce constantemente sobre essa questão do espaço na literatura, né, na minha pesquisa, eu acho que a Sardenha é sim, e evidentemente que é o fio entre todas essas histórias e autores, a Sardenha, enquanto ponto fundamental dessas narrativas, pelo menos no que diz respeito à literatura, né, ela é muito fundamental. O protagonismo, ele é colocado no caso dos dois romances que a gente vai analisar hoje e na próxima aula, né, o La Vedova Scalza, do Salvatore Nifoy, e o Acabadora, da Michela Murgia, o protagonismo não é da Sardenha, mas das mulheres sardas, do desenvolvimento dessa feminilidade, dessa existência feminina, digamos assim, e dos atravessamentos que essas pessoas têm nos enredos, nas histórias, enfim. E as mulheres, principalmente, né? São mulheres as protagonistas desses dois romances, e justamente têm esses atravessamentos por viverem e crescerem, se desenvolverem ali nesse espaço que é a Sardenha, né? E eu acho que é importante pontuar, né? Pensar, enfim. E pensar como esse elemento central, né? Que é a sardità, né? Seria a identidade sarda, aparece ali, né? E ao mesmo tempo, apesar de ter uma conexão muito ligada ao espaço sardo, essa Sardenha do interior e essa especificidade local
a nuova literatura sarda e esses dois romances, né, que a gente vai trabalhar, eles estão preocupados com questões que estão para além da sardità. Eles usam a sardità como ponto de partida, mas a identidade sarda em si como ponto de partida, mas por uma questão temática também, eles vão além da realidade em si. Acho que é isso, esse é o grande ponto, né? No La Vedova Scalza, a gente tem temas, né? Temas bastante universais na literatura, né? Que é a vingança, a traição. No Acabador, a gente tem a morte, a eutanásia, a velhice. Temas que têm nuances importantes, atravessamentos importantes com relação ao espaço sardo, mas que são de interesse, de impacto global, universal, contam histórias que nos atravessam aqui enquanto leitores nesse lugar do mundo que a gente ocupa, que não é a Sardenha no caso, né? E nos impactam e nos emocionam, enfim. Acho que é isso que de fato faz, né, uma boa literatura. Então, com relação a uma data precisa, e aí, né, mudando um pouco, mas mantendo aqui a questão desse trecho, é, pensando numa data precisa, numa coisa mais catalográfica, a pesquisadora, né, a Andrea Concu, ela faz um levantamento interessante, ela mostra quem foram os primeiros autores ali na pesquisa dela, que está em italiano, embora ela seja da Tchequia, por isso que eu consegui ler, inclusive. Ela diz mesmo que não há de fato necessariamente uma data, um autor, uma publicação específica, e acho que isso acaba importando menos, assim, né, na contemporaneidade em que tudo é mais produzido, mais divulgado, porque o ponto mais importante, né, para pensar a nova literatura sarda é a presença de autores importantes, relevantes, não só através dos prêmios de literatura da Itália, e aí eu menciono os prêmios porque os dois romances que a gente vai trabalhar aqui, né, o La Vedova Scalza do Nifoy e o Acabadora da Murgia, eles ganharam o prêmio Campiello, que é um dos mais importantes prêmios da literatura italiana. O do Nifoy ganhou em 2006 e o da Murgia ganhou em 2009, né? Mas não só pelos prêmios, eles não ficaram famosos só por terem ganhado prêmios, mas pela inserção desses autores, e sobretudo da Michela Murgia, nos mais diferentes temas, no espaço intelectual da Itália, num geral, né? E a inserção deles enquanto intelectuais no debate público, com relação aos temas que eles trabalham, e no caso da Murgia, né, que ganhou uma enorme projeção nos últimos anos lá na Itália, né? E o que eles fazem enquanto autores, e eles continuam fazendo, a Murgia até mais recentemente, né, porque ela infelizmente faleceu em 2023, mas o legado que ela tinha enquanto intelectual segue aí firme e forte, né? Mas o que eles fazem enquanto primavera criativa de autores, né, é levar adiante essa Ilha das Histórias. Inclusive o Festival Literário da Sardenha, da região da Barbádia, se chama Isola della Storia. Eles levam adiante essa Ilha das Histórias, essa relação com o espaço, essa relação com a história oral, com a tradição oral desse lugar, né, ligado fortemente a isso. E esse espaço que molda as relações sociais, fala sobre as relações sociais existentes na ilha, mas também indo muito além, né, da ilha. E nesse sentido, eu vou trazer uma outra citação da Andrea Alessandra Concu, mais ligada ao próprio romance do Nifoy, né? Que a gente vai ler, vai conhecer, enfim. Eu queria trazer uma citação dela que relaciona o que o próprio Nifoy dizia sobre essas questões e como ele se entendia enquanto autor dessa nova literatura sarda, né? Eu vou ler em italiano, vocês podem acompanhar em português aqui no slide, né? La Sardegna e il sardo hanno un ruolo fondamentale nella sua scrittura. L'isola è il luogo in cui si svolge la trama in ogni storia, tratto tipico della primavera letteraria sarda. Il linguaggio in queste opere è una combinazione di italiano con parole o frasi intere scritte in sardo. Lo scopo principale dell'uso del sardo non è tenere lontani i lettori che non conoscono questo idioma, ma esprimere il senso della narrazione senza incorrere nel tradimento nella traduzione, cioè dare alle cose il nome che hanno, come afferma l'autore stesso. Degne di nota sono anche le sue lunghe descrizioni, che prevalgono sui dialoghi e hanno la capacità di restituire i colori, gli odori, ma anche i rumori, anche mediante l'uso delle onomatopee, sollecitando i sensi.
Esse trecho, vocês podem notar, né? Tem aspas dentro das aspas, é, e é de uma declaração do próprio autor, né, do próprio Unifoy, em uma entrevista que infelizmente não está mais disponível, mas está documentada na pesquisa, né, que eu mencionei aqui, da qual eu tirei esse trecho. E esse é um desafio, aí um parênteses, né? Esse é um desafio no estudo de autores contemporâneos, né? Essas fontes digitais, às vezes elas somem, enfim. O ponto aqui dessa citação, né, e que eu queria comentar antes de entrar de fato no enredo, é o uso do sardo enquanto idioma nessa literatura, né? É utilizado nessa literatura mais contemporânea para nomear as coisas. Isso é muito bonito, assim, né? Para nomear as coisas, dar às coisas os nomes que elas têm, né? Isso é particularmente importante se a gente pensa nesse fio de análise, né, que a gente está trazendo aqui de uma aula para outra, porque essa preocupação linguística, de identidade linguística, né, era muito forte também na produção literária da Grazia Deledda no início do século XX, né? Continua sendo uma preocupação dos autores de literatura da Sardenha ao longo do século XX, culmina em uma literatura hipercontemporânea, uma literatura do novo milênio, ainda com uma preocupação de usar essa língua, digamos, minoritária, né, como parte fundamental do desenvolvimento dessa literatura, né? Na Múrdia, um pouco menos, a gente vai comentar isso na semana que vem, né? Mas no Unifoy, o uso da língua sarda é muito intenso. Para quem não conhece o idioma, esse pode até ser um ponto de dificuldade, na verdade, mas ele faz de fato um uso muito frequente, muito potente da língua sarda no desenvolvimento do romance La Vedova Scalza, especificamente. E a gente vai notar isso em alguns dos trechos que a gente vai ler, né? E também, conforme está dito aqui nessa citação, ele é, ele não só tem uma relação direta com a história oral, com a tradição oral sarda, como a gente comentou, né? Isso também vem da Grazia Deledda, mas ele usa muito, muito as onomatopeias, é um uso fortíssimo das onomatopeias, essa figura de linguagem que representa o barulho, esse, esse artifício retórico, né? Ele aguça o leitor. Eu acho que diante das situações que a narradora personagem, né? Essa sim, na minha perspectiva, né? É a protagonista, que é atravessada e impactada pelo espaço, pela geografia, pela religiosidade, pela cultura, pela tradição oral da Sardenha, tradição familiar. Essas onomatopeias, elas são um ponto de força, né? Do que ela realiza, do que ela faz ao longo do desenvolvimento da narrativa. É bastante pesada, enfim. Muito legal esse livro, gente. Vocês precisam ler, é muito bom. E antes de falar do enredo em si, eu queria falar um pouco sobre outra coisa, aliás. Antes de falar, assim, de maneira mais detalhada, né, mais profunda sobre o enredo e sobre a vida e obra do Salvatore Nifoy, eu queria mostrar a protagonista. Queria partir, fazer um pouco o que a gente fez, né, do, na aula passada, trazer um trecho que parece resumir, assim, minimamente, tudo que a gente vai encontrar, né, tudo que a gente vai encontrar ao longo do romance. Não só no enredo, porque o enredo, claro, é importante, né? Mas no estilo, na organização sintática, morfológica, lexical, desse romance que mistura o sardo ao italiano, mistura o italiano com o sardo, e todas essas questões locais e questões mais amplas, né? Como que isso se dá na voz dessa mulher, né? Porque é um texto em primeira pessoa, né? Como é a voz dessa mulher que narra esse livro, que é a viúva protagonista desse romance. Então, antes de falar sobre vida e obra, eu quis começar com um trecho. Então, agora a gente vai ler o primeiro trecho do romance. Tá no caderno. Quem ainda não entrou no Classroom, por favor, entre, baixa lá o caderno. Tá a tradução em português. Eu fiz esse caderno para nossa aula de hoje. Tá na página que vocês vão encontrar o trecho 1 do Salvatore Nifoy. A gente vai seguindo a ordem que tá lá, né? Eu vou ler em italiano. E aí vocês podem acompanhar em português no caderno. Vou ler em italiano o que tiver em sardo também, embora o meu nível de sardo seja
um pouco baixo, mas está melhorando. E vocês podem acompanhar a tradução em português lá, no caderno, logo abaixo do texto em italiano. Primeiro está em italiano, depois em português. Enfim, vamos ver a voz dessa mulher aqui, né? Nascere in Barbagia non vuol dire solo insaccare nel budello dell'esistenza sterco di pecora, sangue, zole di terra sterile, medaglie di guerra. Nella mia ingenuità ero ancora convinta di poter salvare Michedù e il nostro amore, qualunque sacrificio mi dovesse costare, qualunque fosse il prezzo da pagare. A Taculè e l'Aranei, però, tutto si paga in anticipo, anche il prezzo delle illusioni. Io sulla fedeltà di Michedù ci avrei messo il culo sopra il focorone di Sant'Antonio. Giuro che non l'avrei mai creduto capace di compiere le azioni di cui lo incolpavano. Meglio morto in Africa che come me lo descrivevano. Allora mi prendeva una tristura grande, accompagnata da tremuleda, coliche e diarrea. Mi pareva di stare da sola, dentro una gigantesca campana di bronzo, mentre fuori una folla inferocita batteva con i tacchi delle scarpe ferrate. Vite sprecate, amori sprecati, terra di sangue e di tradimenti la mia, terra amata e odiata, che ti accarezza col vento di maestrale e ti uccide col gelo invernale. L'idea che Michedù avesse imprinzato un'altra mi incuriosiva e mi spaventava fino a farmi sbiancare. Tribugliata ero, furiaiola che girava al vento, favole, bugie, presentimenti, vai e cercatela. Ero così innamorata da non distinguere il grano dalla paglia, cieca come i vedenti che non vogliono vedere. Il giorno che capii queste cose me ne andai da sola a Punta Coriolù. Per compagnia portai con me un romanzo di Grazia Deledda, Il paese del vento. In quel libro mi ero riconosciuta più che in tutti gli altri. Quando scriveva di un paese dove le donne vivono segregate in casa, con l'unica missione di procreare e lavorare, zia Grazia parlava di Larenei o Taculè. Corsi fino a rimanere senza fiato. Avevo bisogno di sfogare il mio dolore, di parlare agli uccelli, alla volpe, al fiume, ai monti, alle nuvole. Il mio urlo disperato vibrò nell'aria per molto tempo, poi si allontanò veloce tra le ali di un astore. Forte, né? Pesado, belíssimo. Enfim, a narrativa é evidentemente em primeira pessoa, né? O enredo do romance, para quem estava acompanhando bem aí em português e em italiano, o enredo tá dado, né? Tá dado pelo título do romance, La Vedova Scalza. Trata-se de uma viúva. Tá dado, é o título do romance. A gente já sabe que ela é uma viúva, né? Desde o início. Sim, é belíssimo. É belíssimo. Mas a partir desse romance, a partir desse trecho, né? A gente consegue pensar em 5 elementos fundamentais que vão se entrelaçar no decorrer dessa história, né? O 5, para quem tem ansiedade, vou falar o 5, né? É o marido, óbvio, para uma viúva se pressupõe a existência do marido, né? O espaço, como a gente já comentou mais largamente, o papel social feminino, a relação com a literatura, porque ela menciona que ela lê a Grazia Deledda, isso também é fundamental, e a traição. Traição, tema bastante universal também. Então, esses 5 pontos a gente vai analisar a partir desse trecho, dessa leitura, né? E pensando nesses 5 elementos fundamentais ali para pensar o enredo, e como eles se entrelaçam, sendo o primeiro deles o marido, o Miquedu, né, que ela menciona aqui logo no início, o Miquedu é simplesmente tudo para ela. Ele é o marido, mas ele é mais que isso, assim. Essa narradora personagem, ela é perdidamente apaixonada pelo Miquedu, desde o momento 1. Embora ele seja sempre acusado de coisas. E aí é um pouco complexo, assim. Ler e entender foi um pouco difícil, não só pelo atravessamento da questão sarda ali no meio, mas é um pouco misterioso o que o Miquedu faz, na verdade, mas ele é um bandido. Durante toda a narrativa, ela segue apaixonada por esse marido. Desde muito jovem, ela é apaixonada por esse marido, a família não aprova, mas ela casa com ele mesmo assim, e é isso, ela é muito apaixonada, esse é o grande ponto para ela, né? E ela continua apaixonada, embora a morte, o assassinato dele,
o fato dela ser uma viúva seja literalmente a primeira página do romance. Começa com ela sendo viúva, com ela se tornando uma viúva, né? E outro ponto fundamental, o motivo pelo qual eu li o romance, na verdade, e que o motivo que me fez me ater, né, a essa pesquisa mais aprofundada desse romance, ler, entender, pensar sobre isso, é o espaço, né? As cidades, Taculé e Larenei, que ela menciona, são os espaços onde o romance acontece, né? As cidades pequenas, ali da região da Barbádia, no qual o romance se desenvolve. Mas nem esse espaço e nem os demais espaços sardos mencionados no romance, ela menciona uns rios, umas montanhas e tal. Nada disso existe de verdade geograficamente. Né? O que o Unifoy faz é inventar as cidades fictícias, que podem ser, e a ideia é que sejam, né, identificáveis com qualquer cidadezinha da Sardenha, dessa Sardenha ali, da Barbádia, dessa região da Grazia Deledda. Então, quando eu digo que a ilha talvez não seja o protagonista do romance, é nesse sentido. Porque, embora ele invente o espaço no qual o enredo vai se desenvolver, o fato da narrativa ser desenvolvida na Sardenha, os impactos sociais, culturais, históricos dessa personagem que é a protagonista, é a personagem principal, e em todos os outros personagens também, no Miquedu, nos filhos, enfim. Eu acho que é esse o ponto central, assim, as relações atravessadas por esse espaço, que são centrais na leitura, e eu acho que isso já é muito claro nesse trecho inicial, né? Embora ele seja pequeno, acho que ele é bastante claro, né, sobre o enredo do romance e o desenvolvimento do romance em si. E ela escreve sobre o próprio sofrimento. E ela descreve a própria tristeza, o próprio espaço que a circunda, né? A partir da própria relação dela com a terra, que é uma terra amada, uma terra odiada. Ela reflete também sobre o próprio papel que ela tem nesse espaço, qual é o papel social, qual é o lugar social dela e que ela ocupa diante disso, sendo ela uma mulher de bandido, né? No fim das contas, é um pouco isso. E aqui, um outro ponto fundamental no romance é o papel feminino na Sardenha, que é também bastante explorado ali pela nova literatura sarda de maneira mais ampla. A gente tem um romance histórico. Claro que eu digo isso, romance histórico, né? Uma palavra bem teórica. Isso tá com base na bibliografia teórica, né, de outras leituras já feitas sobre o romance, algumas que eu mencionei, também pensando na própria definição, né, de romance histórico. Mas é evidente o ponto histórico nesse trecho, por exemplo, quando ela menciona a África. Acho que está no slide anterior, né? Dá para voltar? Ah, aqui, né? Quando ela menciona a África, ela diz, né? Melhor morto na África do que como descreviam, né? Do que como falavam dele por aí. E a Itália, do ponto de vista histórico, né? Teve um período de empreitadas coloniais em direção à África, tanto no período da unificação quanto no período fascista, período no qual esse romance se passa, né? Período da história no qual esse romance se passa, né? Que é a época do fascismo. Então, momento assim complexo, né? Bastante explorado também na literatura italiana. Existe muita produção ficcional, não ficcional sobre a era fascista, né, da Itália. E nesse caso aqui, é totalmente ambientado na Sardenha, essa Sardenha mais afastada, mais mítica, mais do interior da ilha. Embora sejam cidadezinhas inventadas, isso representa geograficamente o que era a Sardenha nessa época, que existia ali, e ficciona em cima disso. Gente, peço desculpas pelo meu cachorro. Hoje ele resolveu não ficar em silêncio as 2 horas de aula. Mas, pensando ali, introduzindo já essa questão do fascismo, né? Pensando no papel social feminino, que também é um ponto fundamental de interpretação desse romance, isso também é muito influenciado, né, por esse impacto político, né, pela política fascista na época, socialmente, né. E a gente tem uma protagonista, a Vedova, né, profundamente marcada pelas relações sociais de violência de gênero, de relações de gênero, né, que acontecem ali. E a própria narradora, protagonista, ela nos mostra isso através do próprio discurso, né, que é um monólogo interior, que é uma documentação do que ela passa, do que ela sente, enfim. Ela demonstra o próprio sofrimento com relação ao marido, com relação à possível traição, que é um outro ponto fundamental, né?
a possível, e a gente sabe que é real, né, traição que o marido dela cometeu, que é também um ponto central no enredo. Esses sofrimentos, esses atravessamentos perpassam também essa questão de gênero, que também é uma questão de espaço, né, geográfico. E aqui também uma relação muito profunda com a literatura, né? Ao mencionar a Grazia Deledda nesse trecho, a gente sente uma aproximação muito clara dessa tradição literária inaugurada pela Deledda lá no início do século XX, né? Ver essa protagonista que sofre, que nasce nesse lugar e que se vê descrita nessa narrativa da Grazia Deledda, ela lê a Grazia Deledda dentro do romance, né? É um romance que menciona outro romance, enfim, é bastante contemporâneo nesse sentido, e ela se vê enquanto parte dessa ficção de base verista, né? De base realista, né? Falando aqui, grosso modo, como a gente já discutiu bastante na aula passada. Ela não só vê o livro, ela não só tem acesso ao livro em um momento em que a taxa de analfabetismo era altíssima, sobretudo nas classes mais pobres, que era o caso dela, né? E ela descreve, né, a partir dessa leitura, a partir da leitura que ela faz do que a circunda dentro desse enredo, né, ela descreve a realidade que está ao redor dela, né, a natureza, os pássaros, mas também ela mesma, enquanto mulher, enquanto parte presente e enraizada nesse espaço, né. E aí, espero que não esteja ficando muito confuso, mas enfim. Um outro ponto importante também, e que a gente pode entender já de maneira muito clara a partir desse primeiro trecho, né, que é um grande tema da literatura, enfim, todo romance que fala sobre isso tende a ser muito legal, é a traição, né? A Mentônia, que é a protagonista, é a Vedova, ela é narradora personagem que nos conta essa história, né, em 20 capítulos. Ela é casada com o Mikedu, que é um bandido ali, ou pelo menos ele é conhecido como bandido. E ele, além de bandido, ele é um safado, com o perdão da palavra. Ele sai com outras mulheres, ele dorme com outras mulheres. Ele não parecia nem um pouco apaixonado pela Mentônia, ao menos não como ela era por ele, né? E apaixonada por ele, apaixonada pela família que eles tinham, que eles construíram, pelas coisas das quais ela abriu mão para poder ter uma vida com ele, né? E do ponto de vista linguístico, tem aqui a palavra, né? Avesse imprinzato. Acho que tá no outro, né? Aqui, imprinzato. Bem no começo. Que ela não conseguia acreditar que ele tivesse engravidado outra mulher, assim. Em sardo, isso significa engravidar, né? E de fato o Mikedu faz isso. Ele engravida outra mulher. Enquanto ela está grávida, né? Ela é viúva, está grávida e, enfim, quer se vingar. É, Só que não é uma mulher qualquer, né? Não é apenas uma mulher, apenas uma amante, como se já não fosse o suficiente. A mulher é a Rufina, que é a esposa de um carabiniere, que é tipo um policial ali. É, Pensando na história do romance, né? No período histórico no qual o romance se passa, é um fascista, né? É um agente do Estado fascista. Então ele engravida a mulher do policial, do agente do Estado. Enfim, coragem, né? E tudo que a gente sabe sobre o Mikedu, sobre essa história, sobre essa traição, sobre os dobramentos disso, né? Tudo que a gente sabe é a partir da perspectiva da Mintônia, da narradora, que até o último momento possível ela passa um pano para todas as ações do Mikedu que são moralmente questionáveis, né? Esse marido morto que fez várias coisas questionáveis no mínimo, e ela busca uma vingança. Uma vingança pela sua morte, que é a abertura do romance, né? Esse também, né, assim como a traição, a morte, né, é um tema bem amplo na história da literatura, a vingança, a morte e tudo mais. Isso é muito explorado e narrado aqui no Unifoy, né, nesse romance, nesse enredo. E a vingança local, pensando no significado que tem a vingança bastante enraizado, um significado bastante enraizado na cultura sarda, é muito presente aqui, né? A cena de abertura do romance, que eu optei por não trazer aqui, ela é muito dura, muito crua, muito violenta. Já na primeira página, assim, a gente vê
o marido morto, mas não é só morto, assim, ele é brutalmente morto, assim. Eu não trouxe por achar que era um pouco duro demais, eu não quis traduzir porque era muito pesado. Mas todo o livro, desde o início, ele dá uma sensação até sinestésica desse assassinato, né? Dá um pouco de má impressão mesmo, né? E dá para nós também, enquanto leitores, uma sensação de vingança, né? Embora ele seja um safado, ela gostava muito dele, ela quis vingar, né, o que aconteceu com ele e tudo mais. E já na primeira página do livro a gente se pergunta, será que ela vai vingar a morte desse marido? Será que ela vai de fato fazer alguma coisa, né? E evidentemente ela vai. E esse é um resumo do enredo. Ela vai, né? O romance, e aí eu volto aqui para fazer um, um, um pequeno vídeo-obra, né? Um pequeno desenvolvimento aqui dessa obra, né? O La Vedova Scalza, 2006, ganhou o prêmio, um livro bastante importante, desse escritor que também um professor, né? Ele é escritor e também professor, ele foi professor há muito tempo da escola básica, e ele reflete sobre a literatura contemporânea, tem várias publicações, ele ainda está vivo, bastante interessante acompanhá-lo também. E esse romance se chama La Vedova Scalza, descalça, né? A viúva descalça. E tem um momento no romance em que isso se explica. Se explica, ou pelo menos é exposto, né? Aí aqui eu vou ler esse trecho aqui. Corresponde ao trecho 2 do caderno, né? Ali dos textos do Salvatore Nifoi. Vocês podem acompanhar a tradução correspondente ali ao trecho 2, lá no nosso caderno, e eu vou ler em italiano. In quel momento l'orologio della torre iniziò a battere le 9. Dom, dom, dom. Fuori l'aria era ancora calda. Fuori l'aria era ancora calda. Sapeva di violacciocche e zafferano. D'un tratto mi viene voglia di camminare scalza come quando ero bambina. Mi tolsi le scarpe, arrotolai le calze con l'elastico e le buttai dietro un vasetto di ortensie. Per strada non c'era anima viva. O fato de estar descalça é uma imagem de liberdade. Interpretação aqui. Porque é algo que ela repete, né? Esse é um momento específico, mas em vários momentos ela fala sobre o fato de estar descalça, ela fala sobre o fato de querer se livrar e de ter um contato mais próximo com a terra. Alguém com o microfone ligado, que eu não sei quem é. Calma aí. Sei, não consigo ver quem tá com o microfone aberto. Meu filho. Nossa, a Júlia tá aqui. Oi, Júlia. Quanta gente, nossa senhora. Enfim, loucura. Achei que tinha menos pessoas. Muito louco. Enfim, voltando aqui ao trecho que eu acabei de ler, antes de. Pensando no fato dela estar descalça, né? Esse é um dos momentos, tem outros momentos em que ela fala sobre isso. E essa imagem de liberdade, né? Essa mulher que busca liberdade ao longo de todo o enredo. A Mintônia, ela é residente dessa cidadezinha, Larenei ou Taculé, ela fala das duas, são tipo cidades que estão juntas ali, né? É, na região da Barbádia, ela é casada, era casada, né, com o bandido Mikedu. Ele é brutalmente assassinado. Demora um pouco para a gente entender, acho que eu já dei muito a letra do que acontece no romance, né? Demora um pouco para que a gente consiga entender ao longo da leitura o motivo pelo qual ele foi assassinado, e é por ele ter engravidado a esposa do agente do Estado fascista. Também por ser um cidadão um pouco fora da regra, assim, da cidade. A família da Mintônia nunca gostou dele. Mas a Mintônia, diante de todas essas violências que ela sofre, tanto na mão do Mikedu quanto em todas as relações sociais que ela tem ali naquele espaço, ela busca vingança e ela busca liberdade. São as duas grandes buscas dela ao longo do romance. Ela quer dar o troco em quem matou o marido dela
E para isso, ela arma uma arapuca para o verdadeiro culpado, né? A cena em si, assim como a cena de abertura do romance, é tão potente, tão violenta, tão sanguinolenta quanto o início do romance. É meio um fechamento, uma sensação de ciclo, assim, de um fechamento bem intenso, porque ela de fato se vinga. Mas ao longo de todo esse processo, toda a extensão do romance, a gente se depara com as inseguranças e com as incertezas dessa mulher, né? Que é uma mãe, é uma viúva, é uma mulher grávida, além de tudo ela tá grávida, né? Uma cidadã pobre. E, e além disso tudo, ela busca a liberdade e reconstruir a vida de uma outra forma, né? O grande desejo dela, depois da vingança, é emigrar para a Argentina com os filhos e recomeçar, esquecer, se libertar dessa terra que é ao mesmo tempo amada e ao mesmo tempo odiada, né? Esquecer o que aconteceu ali naquele lugarzinho de onde ela veio, onde ela cresceu e do qual ela narra essa história. E aí aqui, vamos ler mais um trechinho que vocês podem acompanhar ali no caderno, no trecho 3, né? Niente cambierà mai all'Aranei e Taculè. Tutti continueranno a parlare di miseri raccolti, malattie, guerre, disgrazie e magie, in attesa dell'ultimo viaggio che li porterà da nessuna parte, oltre il mistero non raccontabile della morte. Quase tudo que ela escreve é pesado, assim. É um romance relativamente longo e pesado, né? E já que esse lugar nunca vai mudar, ela quer sair dele. A morte, a doença, a miséria, são todos pontos nos quais ela toca aqui nessa descrição que ela faz e são os motivos pelos quais ela quer ir embora. Ela quer recomeçar, ela quer abandonar esse passado depois da vingança. E a história que ela escreve, porque de fato, quando eu digo que ela escreve mesmo. O romance, nesse sentido, também é bastante contemporâneo, né? Ele é um documento que ela faz para uma sobrinha, eu acho, e ela quer documentar tudo isso que aconteceu antes de ir embora e recomeçar a vida. Então, é muito claro que ela está escrevendo isso antes de imigrar, antes que ela de fato imigrasse e fosse embora. Então, retomando o que eu trouxe sobre a crítica, né? Voltando ali um pouco na pesquisa que já foi desenvolvida sobre o Unifoy e tudo mais, a gente não vê aqui, a partir desse enredo, de tudo que eu contei aqui, de todos esses trechos, eu acho que não dá para ver a Sardenha como protagonista. A protagonista é a Mintônia. A ilha é o grande pano de fundo, é o espaço que a impacta profundamente, né? Que faz dela protagonista, essa mulher que busca vingança, que consegue se vingar, que é profundamente atravessada, cortada, impactada pelos aspectos culturais, históricos, geográficos e característicos da Sardenha, né? E além disso, pensando nesse protagonismo, nessa centralidade, tem também o tema da maternidade, né? E aí eu vou trazer mais um trecho aqui. Porque esse romance tem 20 capítulos. Os títulos dos capítulos são a primeira frase de cada um deles, né? São cheios de língua sarda. Todos os capítulos começam, terminam, tem um monte de palavra sarda no meio. Um monte de referências literárias também, não só a literatura sarda, mas acho que no geral, né? Esse romance tem como ponto fundamental a relação que a protagonista tem com a maternidade, porque ela é viúva, tá grávida, tem um filho já, enfim. É, ela até mencionou isso na outra parte, né, de mulheres que são mães e tudo mais. É, é uma relação com a própria maternidade, mas com o outro filho, o filho da amante, que o marido também tinha deixado, né? Porque afinal ele deixou ela grávida e a amante grávida. E esse não é um tema, assim, sobre o qual eu me debruço, a maternidade, no caso. Não dá para estudar tudo, né? A gente tem que fazer escolhas. Mas um dos filhos tem uma importância histórica que eu acho legal colocar aqui, trazer aqui como parte da leitura, até para amarrar a primeira metade da aula, a segunda metade da aula, que é o fato de uma das crianças se chamar Benito. Era comum, né, nessa época histórica, nomear os filhos com os nomes ligados à política da época, que era a política fascista no caso. Benito era, evidentemente, uma homenagem ao Duce, né? Mas a importância desse aspecto político é relevante, né, na narrativa e é narrado a partir dessa perspectiva feminina, né, que é bastante sensível.
E eu vou ler aqui para vocês em italiano, vocês podem acompanhar a tradução lá no caderno, no trecho 4. Daliù e Benito erano entrambi orfani, figli dello stesso padre che confondeva l'acqua col vino, l'amore col piacere, la dignità con la valentia, la famiglia con il gioco a luna monta. A vestirli uguali e guardarli contro luce erano tutti e due precisi a lui. Benito, da parte di madre, aveva ereditato solo un piccolo neo a forma di coccinella sulla tempia sinistra e la mulinatura dei capelli all'attacco della fronte. Rufina era stata la causa di tutte le mie disgrazie, ma in quel momento non riuscivo più a odiarla. L'odio se n'era andato, come un dente cariato tolto con lo spago, una spina sfilata con l'ago dalla pustola. L'odio tra le donne è merce rara che si scambia sempre col sacrificio di una vita. É também bastante duro, né, o trecho e tal. Eu queria relacionar isso diretamente ao fascismo e à ambientação histórica da trama, né? Pensando nessas pesquisas que eu li, né, com relação a isso. Porque, embora exista um aspecto central ali político, um aspecto político evidente, o fato central mesmo, o ponto crucial para essa leitura é o papel feminino, de que forma essas mulheres, né, sofrem com as ações dos homens, do homem, no caso, que é o Miquedu, né? Como ela, enquanto viúva, é incentivada a odiar outras mulheres, odiar a Rufina e outras mulheres também, né? E como ela, depois de longas reflexões, né, ao longo de todo o romance, esse já é um trecho mais final, como ela aprende a não mais odiar a Rufina, embora ela seja a causa de todas as suas desgraças. Na verdade, não, mas tudo bem, né? A Vedova, ela aprende, né, a Mentônia, ela aprende a olhar os próprios filhos como uma herança de todo esse sofrimento, mas como a possibilidade, a existência de uma possibilidade de recomeço do outro lado do mar, né? O mar, falando nele, né, como eu falei na aula anterior, ele não é tão mencionado nessa literatura sarda característica da Barbádia, justamente por ser esse um espaço de montanha, né? Mas no caso do La Vedova Scalza, o mar aparece, e ele aparece como uma possibilidade de recomeço, como um espaço de desejo, porque afinal ela quer sair da Sardenha, no caso, isso se faz isso através do mar, né? Mas ele é um espaço de desejo de uma outra maneira, né? De tranquilidade. Essa narradora protagonista, né? Ela fala sobre o mar bastante vezes, né? Muitas vezes. Com desejo, com nostalgia. Tem um trecho interessante, bonito, que não deu para trazer, porque também não dá para falar de tudo, né? Mas tem um momento em que ela esteve no mar com o Miquedu, ela se lembra disso, né? E ela lembra dessa ida ao mar com ele como o primeiro ato de amor deles dois, né? Não só um amor carnal, mas também uma conexão profunda e uma profunda entrega ao longo da vida, né? Ao longo de todo esse amor que ela desenvolve por ele ao longo de todo o período que eles estiveram juntos. Enfim, mesmo que ele esteja morto já no início do romance, o Miquedu, ele é um personagem fundamental para o enredo. Ele é a vida dessa protagonista, a vida dela gira em torno do Miquedu e dessa vingança pela morte dele, e gira em torno também desse amor, né, dessa conexão que eles têm. Então, nesse sentido, eu vejo um aspecto político bastante importante, né, de colocar a mulher nesse papel, né, de dependência profunda de um homem e tudo mais, não só no homem, mas na construção da família, ambientar a história no período fascista. Um dos filhos ter o nome do Mussolini e o Miquedu ter ficado com a esposa do agente fascista, tudo isso esses atravessamentos de gênero também, tudo isso representa certos ideais, certos pontos fundamentais nessa cidadezinha que funcionam, né, como guia de toda essa leitura e guiam a nossa leitura de certa forma, né? Enfim, tudo isso para amarrar essa questão política que vai entrar nessa segunda metade da aula. Aqui, faço um parênteses, a gente termina a leitura do Nifoy, né? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, esse romance é muito legal. Difícil de ler, desafiador do ponto de vista linguístico, mas muito legal, muito bom. Assim. Literatura contemporânea traz um frescor, traz um aspecto diferente sobre coisas que a gente já ouviu falar de outra forma, enfim, muito, muito legal.
Mas eu trouxe justamente esse trecho que menciona o filho, se chama Benito, essa relação é, politicamente debatida, discutida, né? Que é apresentado aqui no La Vedova Scalza. Tudo isso são discussões que são suscitadas pela nova literatura sarda, né? Pela, pela produção intelectual sarda mais recente, né? E aqui, terminada essa leitura sobre o Unifoy, e o romance dele, enfim, a gente vai para uma segunda parte da aula, e aí eu passo aqui. E essa segunda parte da aula, ela é sobre esse outro lado da produção cultural e intelectual da Sardenha, que é o ensaísmo, o texto de não ficção. Embora esse também não seja meu objeto de pesquisa especificamente no mestrado, é algo fundamental para estudar Michela Murgia, porque ela é a cara da nova literatura sarda e a cara dos intelectuais sardos recentes, assim. Ela é uma das maiores projeções nesse aspecto, né? E para isso eu trouxe dois livros de ensaio, ela tem vários, ela tem podcast, ela tem muita produção online, enfim, ela faleceu em 23, então durante toda a pandemia ela fez muito conteúdo, muito ensaio, muita literatura, muita coluna em jornal, enfim, fala sobre tudo, tudo até demais, assim. É, e para ampliar isso, eu queria trazer, para relacionar com esse elemento do impacto do fascismo, né, fazendo essa ponte entre esse tema, lá no La Vedova Scalza, para chegar no ensaísmo da Murgia, eu queria trazer o Istruzioni per diventare fascisti, que é um livro bastante recente, né? Tem uma tradução para o português, que foi publicado pela editora Ainé, muito boa. A professora que traduziu esse livro é a Giulia Scamparini, e muito boa a tradução. É um livro curtinho, pequeno, e ele traz pontos fundamentais sobre essas reflexões mais amplas sobre política, sobre ensaio político e no geral, que são amplamente discutidos, né? E ela fala sobre fascismo de uma maneira, assim, para discutir mesmo, para colocar em discussão essa ascensão da extrema-direita na Itália, mas não só na Itália, né, no geral também, né? Existe uma ironia muito forte nesse livro de ensaio, que é o fato dela se colocar como uma voz fascista, né? Ela passa todo o livro falando, nós fascistas pensamos isso, nós fascistas nos colocamos dessa e dessa forma. Então é um livro bastante irônico, porque todo mundo sabe que a Michela Murgia é uma ativista de esquerda, assim, né? E ela coloca essa ironia de maneira muito carregada nesse livro, e ela tenta estabelecer de maneira é, muito interessante, assim, essa relação do fascismo histórico, que é importante para a Itália, a gente sabe que é bastante importante para a Itália, com o neofascismo. E o fato de dar nome às coisas que existem, assim. É, então, ela relaciona esse fenômeno histórico, esse fascismo histórico, com o neofascismo mais recente. E eu vou emendar numa leitura e numa análise do trecho, né? E aí vocês podem acompanhar, eu coloquei o trechinho com a tradução da professora nessa. Nossa, tem um risco aqui. Bom, tudo bem. E aí vocês podem acompanhar a tradução ali no caderno. Esse trecho, acho que deu um salto bem grande, né, entre a literatura e o ensaísmo, mas tudo bem, depois a gente conversa. Vou ler o trecho em italiano, vocês podem acompanhar em português no caderno. Ma davvero i democratici progressisti e conservatori sarebbero disposti a credere che non siamo fascisti? Vi chiederete voi giustamente. Certo che sì, e la ragione è ovvia. Essi in fondo desiderano con tutte le loro forze pensare che il fascismo non esista, che sia un fenomeno storico sorpassato e che non ci sia alcuna possibilità che si ripresenti. Di conseguenza, ignoreranno spontaneamente tutti i segnali che possano costringerli a prendere atto del fatto che siamo sempre stati qui, non ce ne siamo mai andati e sono anni che ci riorganizziamo. Ci chiameranno nostalgici, nuove destre, nazionalisti o in altri modi,
ma saranno loro stessi a non voler pronunciare la parola fascisti, perché risveglia non noi, che siamo sveglissimi, ma i loro stessi fantasmi. É bastante potente o texto, assim, né? Ela se coloca na voz do fascista e coloca de fato como ponto fundamental a importância do nome, de dar nome fascismo ao que é um ato fascista, né? Uma atitude, uma ideologia fascista. E, e eu acho que a grande importância central desse livro e o porquê ele ficou tão famoso, foi um livro que ficou muito famoso na Itália, foi traduzido para vários idiomas, quase que imediatamente quando foi publicado, né? A importância dele se dá, eu acho que é a partir de uma superação desse fenômeno histórico, né? De analisar o fascismo histórico da Itália, claro, como fenômeno histórico, mas entender de que maneira ele continua ali com novas facetas, novas organizações, novas roupagens, novos jargões, mas como ele continua ali, né? Eu acho que esse livro é bastante interessante, porque ele coloca, né, o que a Murgia faz, ela se coloca como a voz do fascista. Ela dá voz às coisas que ela pensa ou já pensou, né? E como muitas pessoas pensam, embora não se identifiquem como fascistas, né? É nova direita, é conservador, é nacionalista, ultranacionalista, enfim. Ela mesma debate essas questões, né? E a partir de um fenômeno muito contemporâneo que é essa ascensão da nova direita. E ela faz esse fechamento desse trecho, né, com a palavra fantasmas, né, que ecoa muito na Europa. E como esses fenômenos históricos ali, né, históricos da Segunda Guerra e do pós-guerra também, como isso ainda ronda o imaginário, não só da Sardenha, mas da Itália, e como existe uma construção política nisso. Então, a Murgia, ao mesmo tempo que ela é uma autora de literatura, ela é uma intelectual, ela é uma ensaísta, ela é uma pessoa que se projeta, inclusive politicamente, ela tentou entrar para a política na região da Sardenha, né? E existe um ativismo político dela com relação ao antifascismo. Ela era bastante mal vista pela extrema-direita italiana. É ainda, na verdade, tem um grafite dela em Roma que a galera da extrema-direita quer apagar, porque, enfim. E não só, né? Não só um ativismo político era característico da produção dela enquanto intelectual, mas também, e aí eu quero introduzir a partir do próximo trecho, é, vou apresentar de novo aqui. O próximo trecho é o 2, que está ali na parte da Michela Murgia. Desse mesmo livro, né, no Istruzioni, né, que é o Instruções para se tornar um fascista, ela fala pouco sobre um tema que para ela é crucial, que é o feminismo. O feminismo, a questão da mulher, né? Porque é um livro, enfim, é um livro curtinho, ele tem a intenção de ser irônico e de que ela se coloque na pele e na voz do fascista para explicar o que é esse pensamento enquanto ideologia, e não como fenômeno histórico a partir embora ela parta do fenômeno histórico, né? Nesse segundo trecho, eu vou ler e a gente vai comentar, né? A versão em português está lá no caderno. La saggezza fascista deve ricordare alle donne che è proprio la pretesa di essere forti ad averle rese bersaglio e che l'essersi sottratte al ruolo che la natura a loro assegnato ha destabilizzato anche i loro uomini, che spesso, feriti e abbandonati, reagiscono in modo scomposto, con conseguenze che sarebbe meglio evitare. Non servono a nulla i centri antiviolenza a retaggio del femminismo, che incoraggiano le donne a denunciare i loro compagni, anziché a risolvere i conflitti e tenere unite le famiglie. Una proposta di governo fascista offrirà quindi politiche di sostegno non alla donna in sé, che non è un soggetto sociale da considerare isolatamente, ma alla madre nella sua funzione. Indebolite quelle, finalmente la mamma tornerà a essere al centro della vita familiare e dunque politica. Nesse trecho, a gente consegue ver claramente um ponto fundamental ali para a construção da ideologia fascista, que é essa da subordinação feminina.
a existência feminina para a família, para a maternidade, para o centro da vida familiar, que é também o centro da vida política, um elemento político de força e de controle ideológico, né? É, esse é um ponto que ela só menciona de maneira muito breve nesse livrinho sobre política, que é muito bom, acho que a gente chegou até a comentar na última aula, a Agnes tinha trazido um comentário sobre esse livro. É, esse livrinho, ela trata pouco sobre a questão feminina, né? Mas eu queria ampliar isso porque esse é um dos temas mais centrais na obra da Michela Murgia. É um tema de grande interesse na produção dela, tanto literária quanto ensaística, né? E no Acabadora, que é o romance, né? E no La Vedova Scalza, que também é o romance do Unifoy, são mulheres que são colocadas no centro da narrativa. Mulheres que são completamente atravessadas por essas questões familiares, por esse papel da mulher, não só na época do fascismo, mas todo esse atravessamento pregresso, né, que existe ali, não só na realidade sarda, mas na realidade italiana no geral. Alguém está comentando aqui, a Patrícia está comentando o Staizita, que é muito bom, é um outro livro de ensaios da Murgia. Esse não dava tempo de tratar dele, mas realmente é muito bom e também ficou bastante famoso lá na Itália. É, e ela tem uma produção ensaística muito ligada ao feminismo, né? Acho que o grande ponto de conhecimento da Murgia, né? De projeção dela. E eu acho que existe uma relação muito clara, assim, entre essa relação da mulher como centro da vida política e da mulher como centro da narrativa, tanto do Unifoy quanto da Murgia, né? Porque as duas protagonistas do Acabadora e a protagonista do La Vedova Scalza são mulheres completamente atravessadas por essas relações familiares, por esse controle que os maridos têm ou que a sociedade patriarcal tem com relação a elas e todos esses atravessamentos, né? No caso da Vedova, por exemplo, ela se vinga, ela mata ali o fascista em questão, mas é mais que isso, né? Esse atravessamento político, essa relação que ela tem com o marido e tal, é muito mais profundo do que isso, né? E, e aí, enfim, voltei um pouco para a literatura, mas esse livro, o Instruções para se tornar um fascista, é muito interessante, gente. E ela fecha o livro com uma coisa chamada fascistômetro. Ela coloca umas frases e te dá uma pontuação, tipo um teste assim, de revista. Se você concorda com essa frase, você faz tantos pontos, e aí você vê quão fascista você é. Assim. São frases interessantes e é importante pensar, né, para entender o que está por trás de alguém que teve essa guinada à direita, né? E eu não trouxe essa parte final também para não prolongar, mas ela chama o leitor, depois do fascistômetro, ela chama o leitor questionando, e aqui vou parafrasear um pouco, né? Mas ela questiona, tipo, você queria chegar aqui e me ver dizendo que era tudo brincadeira, que não era nada disso, e que tudo que eu falei aqui com essa voz de facho, nada era verdade e tal. Mas todas essas coisas que eu escrevi, ela fala algo como isso, né? Tudo que tá aqui, eu já pensei de alguma forma. Até o momento em que eu aprendi sobre política. Em que eu aprendi sobre relações sociais que são impactadas pelo político, pelo ideológico, pelo histórico. E eu decido me posicionar enquanto intelectual, antifascista e tudo mais. Então, eu acho que é muito didático, assim, é um livro importante, importante até para a nossa própria realidade política e histórica. Eu mandei a lista de presença, vou mandar de novo. Falei que ia mandar no meio da aula, esqueci, vou mandar de novo. Estava aqui, a lista de presença, podem preencher. Foi. Enfim, é um livro, um livrinho, assim, que é importante até para a nossa própria realidade, né? Para entender não o fascismo e essa ascensão da extrema-direita como um fenômeno histórico antiquado, né? Mas como ele é ainda hoje importante, né? Importante para a construção do nosso próprio imaginário e tal. Depois, eu recomendo que vocês adquiram esse aqui, parece uma propaganda, né? Mas é um livro que saiu pela editora Iné, de uma coleção não é muito caro, é pequenininho, é maravilhoso.
vale muito a pena. E tem frases, assim, para quem está curioso para a frase do fascistômetro, é uma coisa tipo, se você concorda com essa frase, assinale as frases que você considera de bom senso. E aí é tipo, não temos o dever moral de acolher a todos. Coisas assim. Como pode se tornar ministro uma pessoa que nem diploma tem? Coisas assim. E aí você vai vendo quantos pontos você soma. E aí as conclusões são tipo, eu não sou fascista, mas algo assim. Então é bem irônico, bem interessante. E para emendar aqui com a questão do feminismo que é ponto fundamental na ensaística da Murgia, menos no Introduções. Eu quis trazer isso porque está em português, acho que é legal a gente divulgar o que já está aqui apresentado no nosso país. Além de ativista política antifascista e tudo mais, ela é também uma ativista política católica, religiosa. E eu acho isso fantástico, assim, uma pessoa tão multifacetada como ela é, é muito legal, assim, muito legal. E aí, eu queria trazer como segundo texto aqui ensaístico da Murgia, esse ativismo católico dela, a partir desse ensaio, que é o Ave Mary e a Igreja Inventou a Mulher, né? Ela é de formação teóloga e enquanto intelectual, existe uma preocupação temática com relação ao gênero, com relação ao papel da mulher, ao papel histórico, político, social da mulher, né? Não é o que eu não estudo a partir de um atravessamento de gênero a literatura da Murgia, né? Saiu um artigo sobre isso na revista de italianística da USP, eu vou comentar um pouco na próxima aula. E para quem pensa a Murgia, é importante entender essas questões de gênero, que são fundamentais na literatura dela e na ensaística também. Mas eu queria trazer esse livro em específico porque eu acho que ele é muito belíssimo, assim, embora ele não tenha em português. Eu vou trazer um trecho um pouco longo, que é o trecho 3 ali do nosso caderno, que é o início do capítulo 5, sobre a imagem da mulher para a igreja e a construção da mulher enquanto mulher e a partir da figura de Maria. É um pouco a discussão do Ave Mary, né? Ela coloca a mãe de Jesus, né? Enquanto arquétipo, enquanto exemplo para as mulheres, enquanto formação estética que a gente tem também. É um livro muito interessante, assim. Não tem tradução para o português ainda, mas eu traduzi o início do capítulo 5 porque eu acho que ele é um pouco menos ensaístico, mais literário. E, enfim, é lindíssimo. Espero que a tradução dê conta, assim, porque eu achei esse capítulo, esse início de capítulo lindo. Cada um dos capítulos começa com memórias católicas. Porque, enfim, ela é teóloga, ela é uma pessoa muito fiel e tal. E ela, apesar de questionar a igreja em muitos aspectos, ela tem muito respeito pela fé, tem muito. Escreve isso de um jeito bastante cuidadoso também. E ela começa cada um dos capítulos com memórias católicas, memórias da formação dela enquanto teóloga, enquanto teórica católica. E esse do capítulo 5 é sobre um docinho, que é esse aqui. Para quem não conhece, o docinho que eu vou mencionar é esse daqui. Vou ler em italiano, vocês acompanhem aí o trecho 3, a tradução em português, no nosso caderno, né? Avevo 6 anni quando, mano nella mano con una zia, entrai per la prima volta nella foresteria di un convento di clausura. Non lo sapevo ancora, ma a Oristano ci sono 3 ordini femminili di vita contemplativa e il convento a cui ci affacciavamo noi apparteneva alle francescane cappuccine, famose tra le massaie perché facevano le migliori capigliette della storia delle cresime sarde. Le riconoscevi al volo perché non erano grandissime, ma sulla loro capa di glassa bianca spiccavano tono su tono raffinatissimi ricami di zucchero, realizzati Dio solo sa come. Mia madre, che non ha mai saputo fare i dolci, per tutta la vita mi ha ripetuto, stizzita, che le capigliette delle cappuccine venivano così bene perché le monache non avevano altro da fare tutto il giorno. Fatto sta
che eravamo lì per ritirare quelle che avevamo ordinato noi. Una volta entrate nel piccolo androne della foresteria, mia zia si diresse decisa verso il muro di fronte, dove non c'erano finestre, ma una specie di vano di legno, al quale lei si rivolse con una scampanellata squillante. Pochi istanti dopo, al di là della parete, rispose una voce flebile, di donna della quale non vedevamo il volto. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono venuta per le capigliette di Marongiù. Arrivo. Ci fu silenzio di nuovo per qualche minuto. Poi il vano di legno si mosse e cominciò a ruotare su se stesso. Al termine del giro, sul fondo apparve un vasoio incartato con sopra il bigliettino del prezzo. Mia zia lo lesse, prese il vasoio con una mano e con l'altra pagò. Vidi i soldi posarsi sul fondo, vidi la ruota di legno girare ancora su se stessa e il denaro sparire, come la presenza misteriosa oltre il muro. Eravamo rimaste in quella stanzetta per non più di 4 minuti. Quindi, quando uscimmo, impiegai qualche secondo a abituarmi alla luce del sole, poi venne il tempo delle domande. Zia, cos'è questo posto? È un convento di clausura, rispose lei, come se la risposta potesse chiarire qualcosa a una bambina di 6 anni. Feci un altro tentativo. E chi ci abita dentro? Mia zia è una donna spiccia, ma molto pia. Sembrò realizzare in quel momento che io non avevo la minima idea di cosa fosse la vita contemplativa. Valutò l'esca vocazionale che stavo per lanciarmi potesse essere spiritualmente più efficace se si teneva sul vago, e così rispose lapidaria. Ci abita Dio. Non chiesi altro, né lei aggiunse altre parole. Ignara di quanto fosse stata esaustiva la sua risposta per me. Tornai a casa con una gioia immensa nel petto e l'ansia di raccontare a mamma la meraviglia che avevo scoperto nel convento. Ci prendevano in giro tutti a Cabras. Nella nostra chiesa il grande dipinto alle spalle dell'altare era sbagliato. Bisognava che qualcuno glielo dicesse a Monsignor Manca, che andasse anche lui a Oristano in convento ad ascoltare, così avrebbe capito, perché a Oristano lo sapevano già, che Dio non era quel vecchio con la barba. Dio era una donna e faceva le migliori capigliette del mundo. Esse é um trecho que me impactou muito, assim. Além dele ser muito infantil, ele é muito profundo, assim, sobre a fé católica. Acho que quando a gente estuda Itália, esbarra nas questões católicas, apesar desse livro ser bastante ensaístico, com todas as questões de gênero que o ensaio tem, eu trouxe essa memória mais longa, espero que não tenha ficado chato a leitura, porque eu acho que ela mostra muito do que foi comentado com relação à construção do imaginário a partir dos elementos católicos e nessa realidade da Sardenha. Ela menciona Cabras, é a cidade dela. Cidade chama Cabras lá na Barbádia, né? Cidade pequenininha. E ela mostra como a construção desse imaginário se dava a partir da religião. Uma religião que era também, ao mesmo tempo, sincrética. Ao mesmo tempo, dava muito protagonismo às mulheres, né? A ponto de uma criança que tinha uma criação, uma formação católica, olhar para uma situação como essa e pensar, não, Deus é mulher. E essa ser uma conclusão muito, muito clara para ela, né? E ela, enquanto feminista, enquanto teóloga católica e profundamente interessada por um debate estético na produção artística, ela apresenta tudo isso nesse livro de ensaios, né? Para pensar a figura de Maria, como Maria é pintada, representada, narrada, estudada, né? É um livro relativamente grande, né? Mas fundamental, acho que para quem tem interesse nos temas da literatura e do gênero na Itália em si, e até de um ponto de vista artístico, estético também, né? Porque a construção do imaginário feminino, né, em torno da figura de Maria, se dá muito a partir do que ela conta aqui, né? A partir de um ponto de vista teológico, ela fala muito sobre a Bíblia, sobre as representações que Maria tem e tal, mas também através dessa construção de tradição estética, né, de representação. Como as representações da Mãe de Cristo na arte figurativa, através dos séculos, né, desde a arte bizantina até a arte barroca, enfim,
contemporânea, como isso é, ao mesmo tempo, um modelo e um não modelo para as mulheres, né? Como as mulheres têm, ao mesmo tempo que parecer com Maria, elas não podem fazer isso, porque não dá, porque Maria é Maria, enfim. E como isso foi moldando as relações ao longo do tempo, né? E aí ela discute essa formação católica mesmo das mulheres, né? A partir desse impacto que a figura de Maria tem no casamento, na busca pela beleza, na relação com outras mulheres, no envelhecimento, na morte. E aí, para fechar, que aí eu queria trazer um fechamento da aula bem legal. A partir desse trecho do Ave Mary, que mostra, em que ela menciona a Maria do Caravaggio, né? Essa obra fundamental, essa obra-prima aí do Caravaggio, que se chama Morte della Vergine, é uma relação, do ponto de vista teológico, bastante complexo, que eu consegui entender muito a partir do que a Murgia narra, né? Maria não é retratada como uma mulher morta, né? E a partir disso, a gente consegue intuir um pouco a relação das mulheres com a morte, e isso tem tudo a ver com a Sardenha, e aí esse vai ser um fio que vai continuar na próxima aula, né? Mas eu queria fechar nossa aula hoje com esse trecho, que é onde ela menciona as representações artísticas sobre Maria e a relação de Maria com a morte. E aí aqui eu vou ler. Non esistono raffigurazioni artistiche di Maria morta che abbiano mai avuto qualche fortuna popolare. Quando Caravaggio provò a rompere il tabù, dipingendo il capolavoro Morte della Vergine, che la leggenda vuole ispirato al corpo esanime di una prostituta annegata nel Tevere, si vide rimandare indietro l'opera dai frati committenti, offesi dal realismo blasfemo di quel corpo gonfio e livido. A tradução, gente, está lá no caderno 34. L'assunzione al cielo di Maria ha infatti nella devozione popolare, o anche solo nell'immaginario culturale, una raffigurazione del tutto diversa, che nega implicitamente che la Vergine sia mai dovuta passare attraverso l'umiliazione del decesso corporeo. Viva e vegeta, Maria sale al cielo incoronata, in una profusione di luce, circondata da angeli e santi, in una solenne cornice di nubi. Là dove Cristo ancora oggi muore simbolicamente 1000 volte al giorno, su tutti i muri delle nostre scuole, nell'intimità delle nostre case di credenti, la morte di Maria è stata cancellata e sottratta alla rappresentazione, cristallizzando per tutte le donne un modello divinizzato a cui nessuno può accostarsi con qualche speranza di identificazione. Nell'iconografia dominante, quella che ha fondato il nostro immaginario collettivo, la Madre di Cristo ha con la morte un rapporto di sola contemplazione. È la Mater Dolorosa, ai piedi della croce, icona del dolore, permanente al capezzale della fine di un altro. Questo silenzioso stabat è la pietra miliare della costruzione dell'idea di Maria come vestale afflitta e funzionale, predestinata a divenire il modello ferreo per la femminilità di quasi 20 secoli. Esse trecho enfim, é um trecho de um bom e excelente ensaio, né? Ele mostra como a relação da mulher com a morte é fundamental para o imaginário, né? A imagem de Maria chorando aos pés de Jesus ali na crucificação e tal, é uma imagem muito explorada do ponto de vista imagético também, da produção artística. E o que o Caravaggio faz, né? Não sei se vocês conhecem a lenda que ela menciona aqui, a história, né? Dizem que o Caravaggio pegou o corpo de uma prostituta e usou como modelo para pintar uma encomenda sobre Maria, sobre a morte de Maria. E é uma inovação, assim, muito profunda na história da arte, análise sobre essa pintura são muito interessantes, sobre Caravaggio no geral, assim, né? Ele é muito modelar para a história da arte italiana e no geral também. Mas a ideia central aqui é que a mulher ela está sempre ligada à morte como aquela que sofre a morte, né? E no La Vedova Scalzi a gente vê isso, né? É todo um romance de uma mulher sofrendo porque o marido morreu. E existe uma outra relação da mulher com a morte,
né? Isso é muito presente na Sardenha, isso é um atravessamento também a partir da fé católica, né? Porque a Sardenha é um lugar bastante católico, a partir de todo aquele processo histórico que a gente viu no início da aula inicial, né, do nosso curso, mas é também um lugar muito sincrético, um lugar sincrético que permite que a mulher, nesse espaço sardo, tenha uma relação com a morte que não é só contemplativo, mas decisivo, né? E a Murja, ela se debruça sobre essa questão temática ligada ao feminismo, ligada ao feminino, ligada a protagonistas femininas na sua literatura, mas ela também se debruça sobre esse tema da morte, da eutanásia, que são os temas fundamentais do romance que a gente vai comentar na próxima aula, que é o romance que é meu grande objeto de pesquisa, enfim, que é o Acabadora. Ela mostra, né, a partir disso, e estuda e reflete sobre como a mulher na Sardenha ela tem uma relação ativa com a morte, não só como possibilidade de ser alguém que morre, né? Mas alguém que dá a permissão para que a morte chegue. E esse é o grande mito da acabadora, que é o que vai estar ali no. Tem alguém que está riscando a nossa tela? Não sei se a pessoa está fazendo isso sem querer, provavelmente, né? Enfim. Mas esse tema da morte, ele vai aparecer no Acabadora, ele é o grande ponto central do Acabadora, porque a Acabadora é, é um elemento não só que nomeia o romance dela, mas é um grande ponto para a cultura, para a literatura sarda, né? Essa relação com a morte. E ela faz isso, enfim, todo esse fio que eu queria trazer a partir da morte, né? Pensando como exposição para unir essa parte ensaística com a parte literária, que esses intelectuais da nova literatura sarda, eles têm esses interesses em comum, né? Que é o espaço, que são essas relações que acontecem socialmente ali dentro da ilha, mas que se projetam para fora dela, para além dela, e culminam ali nesse ensaísmo da Murja, que é muito potente, muito interessante. Trata de diferentes temas, enfim, ela tem o Staizita, que é sobre feminismo mais contemporâneo, menos ligado ao catolicismo. Ela tem o projeto Morgana, que também se transformou em livro, que é um podcast em que ela conta a história de mulheres que foram importantes ali na história do mundo, enfim, trabalha bastante com biografismo, e culmina nessa tentativa de sair da ilha, né? De discutir coisas para além da ilha. E eu acho que dá para a gente ter uma ideia muito interessante do que é a nova literatura sarda a partir desses dois autores. E aí, com esse encerramento, mostrando a Maria do Caravaggio e tudo mais, eu queria dizer que na nossa próxima aula a gente vai ter uma aula inteira dedicada ao Acabadora da Michela Murgia, essa Michela Murgia narradora, produtora de literatura, né? E vamos discutir bastante essa questão da morte, da velhice, do feminino, a partir do enredo e das personagens. Vou colocar as traduções também num caderno anterior, né, à nossa aula, para que vocês possam dar uma olhadinha. E agora a gente vai para a nossa conversa, nossa parte de dúvidas e conversas. Sim, tem um episódio do Morgana que é sobre a Marielle Franco. É bem legal. Para quem está estudando italiano, eu usei bastante com os meus alunos. É um podcast muito legal e que, para a gente que conhece a história da Marielle, é um contato bacana. Aqui, gente, tem uma bibliografia do que eu usei para construir a apresentação. Enfim, se vocês tiverem interesse, eu posso colocar alguns desses livros também e das pesquisas, né, à disposição no nosso Classroom. Va bene. Agora a gente pode ir para as dúvidas. Eu vou mandar de novo o link da lista de presença. Quem ainda não respondeu, por favor, responda para que a gente possa mandar o certificado. Obrigada. Obrigada. Se vocês tiverem perguntas ou comentários, podem fazer, gente. Pode abrir o microfone, perguntar, fique à vontade. Fez sentido unir o ensaísmo e a literatura? Vocês acharam? Sim, fez sentido. Que bom. Vamos ler o La Veda Vascalza. Muito bom esse livro, muito legal.
Legal, legal. Que bom. Se alguém quiser abrir o microfone, comentar, fiquem à vontade. Eu vou ficar mais uns minutos aqui. Fiquei bem. Fiquei com vontade de ler todos os textos apresentados. Ai, essa é a dificuldade de estudar literatura, dá vontade de ler tudo. Mas para quem lê italiano, eu posso colocar os livros para vocês lá no Classroom. Muito, muito legal. É meio difícil, assim. Ler Unifoy não foi nem um pouco fácil. Eu não sei sardo, né? Não estudei sardo. Até achei um manual, talvez eu estude nas próximas férias. Mas é muito interessante, assim. A maneira como ele usa o sardo e o italiano junto é muito legal. É, para quem quiser fazer o fascistômetro, as frases são estão lá, né, no livro da né? É bem incômoda. É uma leitura incômoda, mas muito legal. O ensaísmo da Murgia tem um pouco disso, né? Bastante irônico. As entrevistas dela, nossa, é muito legal. Ela debate, ela fazia encontros com os políticos de direita. Ela era muito legal. Grande personalidade. E sim, de fato, é uma tristeza ela ter morrido tão cedo. Mas deixou muita produção aí. E tá saindo uns livros póstumos dela, ainda não li, né? Mas saíram dois esse ano e tem muita coisa legal para ler da Murja ainda. Nossa, eu criei um Instagram para poder segui-la. Uau, que legal, legal. Segue o Roberto Saviano também, que é um escritor de Nápoles que era bem amigo dela e também tem uma produção bem legal nas redes sociais. Também adora fazer um barraco. Muito bom. E também tem várias coisas legais para se estudar do Saviano. Tem uma colega nossa aqui do departamento que fez uma pesquisa muito legal de mestrado na obra do Saviano, na obra contemporânea dele, chama Maite Alegretti. É muito legal, posso colocar como referência também. Ela fez uma leitura bem bacana de um romance contemporâneo do Saviano, muito legal mesmo. Para quem gosta aí de Nápoles, fica aí a dica. Mais alguma pergunta, galera? Comentário? Podem abrir o microfone e falar. Quem quiser, né? Essa relação catolicismo e feminismo me interessa demais. Achei fantástico o trecho de Ave Mary. O Ave Mary inteiro nossa, é fenomenal, é muito legal, muito legal. Porque ela é teóloga, né? Então ela tem uma capacidade de explicar questões ligadas ao catolicismo que quem não é muito católico não sabe necessariamente, né? Questões ligadas à doutrina, à, à história da doutrina, então ela fala sobre interpretações da Bíblia ali na Idade Média, é muito interessante e ao mesmo tempo também muito contemporâneo, né? Falar sobre casamento, falar sobre beleza, falar sobre questões estéticas, pressões estéticas que as mulheres têm na contemporaneidade, tudo isso tem esse atravessamento religioso, né? E eu acho que ela faz isso de maneira muito boa, assim, no Ave Mary, em um ensaio bastante acessível, assim. Mesmo para quem não é católico, mesmo para quem não conhece a realidade católica tão de perto, ou pelo menos italiana, né? É muito, muito legal esse livro. E infelizmente ele ainda não tem em português, mas é fantástico, assim, fantástico. O que a igreja acha dela verdade, o que a maioria das pessoas acha dela é pessoa muito polêmica, né? Gente que gosta, gente que não gosta. Mas, no geral, assim, na comunidade ali da Sardenha, ela era bem vista. Tanto que foi a partir de uma ideia que nasceu na igreja, ela até conta isso no prefácio, foi na igreja, com discussões com outras mulheres da igreja, que ela teve a ideia de escrever o Ave Mary, e ele foi depois, né, posteriormente, um grande sucesso. Mas é isso, ela é o grande espantalho da extrema-direita italiana até hoje, né? Batem muito nela, batem muito na religiosidade dela, no feminismo dela, na relação de amor com outras pessoas, com filhos, e enfim.
ela é uma pessoa bastante discutida, ou pelo menos centralizada ali na discussão política da Itália. Mas ela fazia um excelente trabalho de divulgação é, de tudo que ela fazia, assim, a nível teórico de ensaio. Ela é muito boa, muito legal. Recomendo, leiam Ave Mary, é muito, muito legal. E não é uma leitura difícil, porque não tem sardo, né? É um ensaio em italiano, bem tranquilo. Para quem tem nível de italiano, é bem tranquilo. Todo mundo respondeu a lista, gente? A lista de presença? Vou passar mais uma vez. Última chamada aí para quem não preencheu a lista. É, e quem tiver mais perguntas, pode mandar. E, enfim, quem quiser alguma recomendação depois, algum material, só me avisar e eu coloco lá no Classroom. Va bene? E na nossa próxima aula, vamos a Michela Murgia, narradora, né, escritora de literatura com acabadora. Grazie mille, buona settimana. Tchau, pessoal!